Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão, com novidades, análise de jogos, transferências e tudo mais. Aqui você não perde nada que acontece no nosso Gigante da Colina. Mas antes de tudo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Vascão. O Vasco teve um segundo tempo patético que realmente conflitou muito com o primeiro tempo e que até do ponto de vista organizacional esteve melhor do que o Palmeiras e merecia ter deixado a etapa inicial em vantagem, mas isso não aconteceu. Contra fatos, não há argumentos. O Vasco completou a sua 8ª rodada consecutiva sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O time tem 22 pontos, os últimos 8 jogos foram 6 derrotas e 2 empates, afundado na zona de rebaixamento como vice-lanterna da competição, e a última vez que venceu pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 10 de maio, vitória sobre o Atlético Paranaense, ou seja, são 106 dias sem vitórias no Campeonato Brasileiro. É uma marca muito preocupante e os matemáticos que estão sempre apostos para fazerem seus cálculos já falam que o Vasco tem 67% de risco de um novo rebaixamento, que seria, no caso, o 5º da sua história. Vasco caiu em 2008, 2013, 2015 e também em 2020, e numa dessas vezes ficou 2 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar bem nas Copas, tanto a do Brasil quanto a Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro a situação é extremamente preocupante. Já já vamos trazer a palavra do técnico Pedro Emanuel, mas antes a atualização de uma informação importante para o torcedor. O jogo de quarta-feira contra o Vitória pela Copa do Brasil, fase quartas de final, partida de ida, está confirmado para São Januário. Não será aqui no Maracanã. Inclusive, para quem é sócio torcedor, a venda já começou pela internet. E para o público em geral, ela começa às 2 horas da tarde. O Vasco tinha uma esperança até hoje pela manhã que houvesse um acordo e a partida pudesse ser transferida aqui para o Maracanã, mas o consórcio não aceitou os argumentos do Vasco e, portanto, o jogo será mesmo na Colina Histórica, quarta-feira, às 9h30 da noite. Conosco nesse Sport Center, o técnico Pedro Emanuel, reconhecendo que no primeiro tempo o time foi bem, mas depois o caldo azedou. No primeiro tempo nós sabemos que o Palmeiras, jogando dentro de casa, é muito forte, faz uma pressão muito intensa nos primeiros minutos. Nós conseguimos conter isso e no segundo tempo não o conseguimos fazer. Podemos aqui abordar vários aspectos, falta de concentração, alguma passividade no momento do primeiro golo, se bem que é um grande golo também, mas de qualquer das formas, um golo é um momento muito importante no jogo, quando dá vantagem a qualquer equipa, não é? Portanto, e neste momento nós tivemos, até esse momento, na primeira parte, acho que tivemos as nossas oportunidades. O futebol é o golo, é o que faz a diferença e teve um impacto forte, e esse período de 10 minutos tirou-nos completamente do jogo. Esse, portanto, o técnico Pedro Emanuel. As redes sociais mostram que a goleada de ontem teve uma espécie de atenuante, antes mesmo da bola rolar, com a presença do Marcos Lamáquia, empresário que está na frente para poder comprar a SAF do Vasco, tão logo haja a liberação por parte da Justiça. Ele esteve no vestiário, conversou com componentes da comissão técnica, da diretoria. O presidente Pedrinho está com problemas de ordem pessoal, não viajou para São Paulo, mas o Lamáquia já estava com a camisa do Vasco e viralizou na internet uma foto dele ao lado da Leila, a sua madrasta, também segurando uma camisa do Vasco. Por conta dessa negociação que está em processo bem avançado e que, repito, depende apenas da Justiça para que seja concretizada, os torcedores estão tentando enxergar o copo meio cheio depois da derrota de ontem por 4-1, esperando que dias melhores venham para que o Vasco consiga, primeiro, o tal empréstimo de 150 milhões de reais para poder reforçar o elenco ainda nesta janela e depois que aconteça a assinatura do contrato com a empresa do Lamáquia para que o Vasco possa ter 100 milhões de reais por ano para investir somente no futebol profissional. É tudo para o futuro, mas o presente a gente está vendo, né, Glaucia? Pois é, sempre esperando um amanhã e o Vasco vai indo nessa, patinando mais uma vez. Rafa, a gente volta a conversar aqui na nossa sequência de Sport Center, falando mais de Brasileirão. O Vini já volta também, porque tem novidade lá no Palmeiras em questão de mercado. Mas antes vamos passar esse jogo aqui, essa goleada do Palmeiras. E aí me lembrou um pouco o jogo contra o Santos, o do Vasco, né? Faz um bom primeiro tempo e tal, e aí num apagão ali na segunda etapa,
perde ali, como foi ontem, em 10 minutos o Palmeiras resolve a parada na volta e o Vasco acaba goleado, perdido em campo, enfim. Me lembrou muito esse enredo da outra rodada do Brasileirão. Um roteiro bem parecido, mas aí, assim, a diferença para mim é que o Palmeiras com o Abel Ferreira fez uma mudança no intervalo, sai do sistema de 3, né, volta para mim ao sistema com 4 jogadores atrás, o Giai mais para lateral do que para terceiro zagueiro, como foi na primeira etapa como um todo, e aí o Vasco não percebeu. O Vasco não entendeu rapidamente essa mudança e quando foi ver, esquece, já era. Com 12 minutos, se eu não estou enganado, já estava 3-0. E aí a gente vai falar de algumas coisas. Por exemplo, o que eu brinquei com o Flaco Lopes é que o Abel Ferreira quer que o Flaco Lopes seja o 9, de referência, que fique lá enfiado entre os zagueiros. E o Flaco Lopes, a gente já bateu nessa tecla aqui, ele não gosta. Não é a movimentação que ele gosta de fazer. Ele gosta de flutuar, gosta de ter um pouco mais de liberdade de movimentação. E foi dessa forma que ele fez os 2 golaços. O Giai ali tenta um cruzamento, o Alan ali sem querer, né? Erra o domínio, mas ajeita, o Flaco Lopes bota a bola no ângulo. Depois ele vai fazer outro golaço. E a gente vai falar do Léo Jardim, que era... Sério, a gente quando ia falar do Vasco, falava de basicamente todos os setores, mas não falava do gol. O gol tava tranquilo, como o Pedro Henrique Torres gosta de brincar, né? Tava lá, tava tranquilo, tudo favorável. Não, no caso do Léo Jardim, ultimamente, não tem ficado desse jeito, porque esse gol do Maurício dava pra ele pegar, dava pra ele fazer coisa melhor. E aí a questão da mão, aí o Vitor Roque vai bater o pênalti também, já dá liberdade, já dá uma certa tranquilidade ali pro Palmeiras encaminhar a sua vitória. E aí, com 15 minutos do segundo tempo, o Pedro Emanuel já pensando agora na Copa do Brasil. Já foi tirando os caras, já foi ali trocando o fôlego, porque o Vasco já ficou entregue e não tinha basicamente como ver que o Vasco ia conseguir fazer alguma coisa para igualar ali ou diminuir o marcador. Conseguiu depois no final com o Colídio, que tecnicamente, para mim, acaba conseguindo entregar mais do que os outros jogadores no ataque. A questão é que aí o Vasco encontra um adversário mais qualificado, né, Donk? E acho que também tem um momento ruim do Jardim mesmo, né? Expõe muito o que é esse Vasco, na verdade, né? Você acaba pegando um dos jogadores que a gente pontua também ano após ano, que é um dos caras que tem ajudado a salvar esse Vasco nos piores momentos. Inclusive na Copa do Brasil era o Leonardo Jardim que salvando em disputa de pênaltis, mas nesse momento da temporada deixando a desejar. E o que chama a atenção é que em momentos delicados ele foi muito grande, né? Então não é o cara que foi bem na hora que estava tudo certo, que pouco sofria. Pelo contrário, o Vasco talvez em determinado momento não tenha sido rebaixado, vivido momentos mais delicados, muito por conta do seu goleiro, enfrentando um momento de pressão e agora está numa fase ruim. E é pesado pro Vasco, porque, a meu ver, o time com o Pedro Emanuel melhorou. Acho que é um time melhor, ele é mais... Mas é complicado você olhar pra tabela e ver na vice-lanterna. E você tomando um 4-1. Mas se olha o primeiro tempo, foi equilibrado. Talvez até o Carlos Miguel tenha trabalhado mais do que o próprio Leonardo Jardim. Só que aí é o que vocês falaram, né? Tem o ajuste tático, né? Que o Jailson lembra muito bem. E aí 3 gols, no 11º minuto tava 3-0. De um jogo que você tava falando de competitividade. E aí vai ser sempre um desafio, com desfalques importantes, né? Que o Vasco sentiu. A gente já falou do Jair, por exemplo, nas últimas semanas. Mas, por um lado, você olha pro campo e enxerga a esperança de mudar. Mas quando você toma uma pancada dessa, é difícil. E do outro lado, o Palmeiras, para mim a resposta é importante por conta, o primeiro tempo equilibrado, mas esse volta do segundo tempo era importante, né? Porque o Palmeiras, mesmo contra o Cerro, consegue a classificação, mas não foi uma atuação vistosa, muito longe disso. E ontem é uma resposta. Então acho que do time se entendendo, tem pro Vitor Roque tirar o peso de 5 meses ou 12 jogos sem marcar. E é um time que demonstrou a consistência que a gente ficou acostumado. E ainda podendo aumentar a vantagem na liderança, isso é determinante. Só para destacar mais uma vez o Maurício, né? Artilheiro, pós-Copa, 6 gols em 8 jogos, é o artilheiro do Palmeiras pós-Copa. Dá uma olhadinha nos números do Flaco Lopes, outro personagem deste Palmeiras. Tá aí na tela pra gente, ó, os números dele nessa vitória contra o Vasco ontem. 2 gols, 3 finalizações, 2 no alvo, 4 ações na área rival, 14 duelos ofensivos, 8.02 a nota dele no Bola de Prata. 28 participações em gols, né, na temporada. O Flaco Lopes é o cara mesmo. Tem essa questão desse ajuste com o Vitor Roque, da dupla que a gente tanto falou na temporada passada, o Vitor Roque voltando, até ali na hora do pênalti, né? Deu pra perceber ali uma resenha e tal, mas vai lá, Vitor Roque, bate como o Donk pontuou, você tá precisando. E só pra pegar o gancho, no primeiro tempo o Vasco foi melhor. O Vasco realmente foi melhor, teve as principais oportunidades. Só que bate novamente na tecla do torcedor vascaíno ali em relação ao ataque. Não mata, não faz os gols. E aí volta pro segundo tempo, Abel Ferreira. E aí, outra coisa que a gente também já vem falando aqui,
em relação ao sistema do Abel Ferreira. Tudo bem, contratou o Barbosa, é um sistema que ele gosta, de 3 zagueiros, mas o time, no final das contas, as coberturas e até na hora de você conseguir criar as jogadas, pelo que a gente tem percebido, se sente mais confortável com 4 jogadores, né, no sistema defensivo e ali para ter um pouco mais até de tranquilidade na hora que eles trabalham o jogo por dentro, né? Porque com 3 zagueiros você obriga os zagueiros a carregarem a bola. E os zagueiros do Palmeiras, na teoria, não têm essa qualidade de carregar. Eles acham o passe. Aquela saída, né? Porque aí fica estático. Porque pro Vasco ficou confortável. O Vasco não apertava os zagueiros. O Vasco marcava os outros. Deixava lá com o Barbosa, com o Giai pelo lado direito, com o Gustavo Gomes. Eles tinham que carregar. Como eles não carregavam, a marcação ficou tranquila. Essas foram as notícias de hoje, torcedor. Deixa o like, deixa de novo aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou disso e tudo mais, de onde você está falando. Essas foram as notícias de hoje e até a próxima com mais novidades. Valeu!